Todo mundo acha que a Deep Web cai por falha técnica, brecha de segurança, hacker melhor. Não. O maior império clandestino da internet não caiu assim. Não foi nada técnico, não foi dramático. Você construiu o maior mercado clandestino da internet, movimentou centenas de milhões sem mostrar o rosto, e caiu por causa de um detalhe que qualquer pessoa cometeria. Nível 1. O apelido. Você não começou como um criminoso lendário. Começou como quase todo mundo que entra nesse mundo começa. Curioso, anônimo, sem dimensão do que estava prestes a construir. Fóruns fechados, nomes falsos, gente falando sobre uma internet por trás da internet. Um lugar onde ninguém usava rosto, ninguém usava nome e ninguém queria ser encontrado. Uma tela escura, um cursor piscando, nenhuma identidade visível. Mas o que te prende ali não é o mistério. É perceber que, naquele submundo, quem controlava a estrutura, controlava tudo. E foi aí que você parou de observar. Então você escolhe um nome. Frio, curto, memorável. Um nome que não diz quem você é, mas sugere que você sabe mais do que deveria. No começo, ninguém liga. Você é só mais uma sombra entre muitas. Mas você presta atenção em uma coisa que quase ninguém percebe. Não eram os vendedores que tinham mais poder. Também não eram os compradores. Era quem tinha criado o lugar onde todos eles se encontravam. Ali você entende a primeira regra desse mundo. Quem controla o mercado, controla a fome, o medo e o dinheiro dos outros. E em algum canto da sua cabeça, uma ideia começa a tomar forma. Pequena ainda, mas impossível de ignorar. Nível 2. A ideia que muda tudo. Você observa. Você aprende. E quanto mais aprende, mais vê o mesmo problema em todo lugar. Aquele submundo tem sua própria linguagem, seus próprios códigos, sua própria hierarquia. Mas quase todos os espaços existentes têm a mesma falha. Desorganização, caos, golpes, falta de confiança. Lá fora, status vem de cargo, carro, sobrenome. Ali dentro, status vem de silêncio, consistência e utilidade. Então você para de pensar como usuário e começa a pensar como arquiteto. A ideia não é ser mais um participante daquele ecossistema. É criar o lugar mais confiável daquele mundo invisível. Você ainda não tem dimensão do que está pensando. Parece só uma plataforma, só um espaço, só um experimento. Mas alguns experimentos, quando encontram o tipo certo de desejo humano, deixam de ser pequenos muito rápido. E o desejo que você encontrou é o mais antigo de todos. A ilusão de que existir fora do alcance tem um preço acessível. Nível 3. O primeiro anúncio. Todo império começa parecendo ridículo. O seu também. Pouca gente entra, pouca gente acredita, pouca gente confia. Aquilo parece quase morto no começo. Um espaço escuro, vazio, tentando respirar. Uma sala sem janelas, que você construiu sozinho e que por semanas inteiras ficou completamente vazia. Mas você insiste. Porque entende algo que os outros ainda não entenderam. O que você está oferecendo não é um produto. É uma promessa. A promessa de que naquele lugar as pessoas poderiam negociar sem se ver, confiar sem se conhecer, mover dinheiro digital sem carregar peso e sentir, acima de tudo, que estavam fora do alcance do mundo normal. Esse é o verdadeiro produto. Não o que é anunciado, mas a sensação de proteção, de impunidade, de liberdade. O primeiro anúncio aparece. Depois outro. Depois mais um. Ainda é pouco, mas já não é mais nada. E esse é o momento mais perigoso de toda a história. Quando uma coisa pequena prova que pode funcionar. Porque a partir dali, o jogo deixa de ser, será que dá certo? E passa a ser. Até onde isso pode crescer? A resposta vai te assombrar por anos. Nível 4. O nome na escuridão. Chega uma hora
em que seu apelido começa a circular em conversas que você não controla mais. E isso muda tudo. Quando falam de você sem que você esteja presente, é porque você deixou de ser usuário, virou referência. O mercado cresce. Mais ofertas, mais visitantes, mais dinheiro passando pela estrutura. Carteiras digitais acumulando valores que não existem em lugar nenhum e existem em todo lugar ao mesmo tempo. E com crescimento, vem o primeiro gosto real de poder. Porque agora você não está mais observando pessoas. Você está percebendo que milhares delas se movem dentro de uma estrutura que você desenhou. Você decide o que entra, o que sai, quem fica, quem é banido, quem cresce, quem desaparece da conversa. E pela primeira vez, você sente algo viciante, o poder invisível. Não o poder que aparece em manchete, mas o poder que reorganiza comportamentos sem ninguém ver sua cara. Você não precisa levantar a voz, não precisa aparecer, não precisa existir publicamente. E mesmo assim, pessoas em lugares diferentes do mundo já agem dentro das regras que você criou. O mercado deixa de ser um site, vira território. Mas território atrai disputa, e disputa atrai um tipo de atenção que você ainda não está preparado para receber. Nível 5. A reputação vira moeda. Todo lugar clandestino morre sem uma coisa: confiança. E você entende isso antes de todo mundo. Não basta reunir pessoas, é preciso criar ordem no caos. O mercado muda. Agora existem avaliações, mediação, punições, regras internas, camadas de autoridade. Você transforma desconfiança em sistema. E isso faz a estrutura explodir. De repente, seu mercado deixa de parecer um beco escuro, começa a parecer uma cidade, subterrânea, fria, sem rosto, sem moral, mas funcionando com uma eficiência que muito negócio legítimo não tem. E aí você descobre a verdade mais importante da sua ascensão. Não é o produto que enriquece o dono do mercado. É o tráfego, é o fluxo, é ser a ponte por onde todos precisam passar. Você não precisa ser o mais ousado, nem o mais violento, nem o mais técnico. Você só precisa ser dono da infraestrutura. O dinheiro muda de escala, o nome cresce, a influência cresce. E o personagem que você criou começa a engolir a pessoa real que existia antes dele. Mas impérios precisam de gente para funcionar. E gente é onde todo império começa a rachar. Nível 6. O círculo interno. Nenhum império cresce sozinho. Você precisa de moderadores, administradores, pessoas que resolvam conflitos antes que eles cheguem até você. E toda vez que você entrega uma chave a alguém, perde um pedaço do silêncio que te protegia. Surge o círculo interno. Gente leal, até certo ponto. Confiável, até o dia em que deixa de ser. Então, um dia, você manda uma mensagem. Resposta normal levaria 2, 3 minutos. Dessa vez, 40 minutos de silêncio. Nada mudou visivelmente, mas você sabe que algo mudou. Não consegue provar, não consegue ignorar. E é exatamente aí que a paranoia deixa de ser fraqueza e vira protocolo. Você começa a monitorar o tom das mensagens, o tempo das respostas, os erros pequenos demais para serem acidentais. Você não dorme mais como antes, porque agora existem duas ameaças. A de fora, autoridades, investigações, olhos que você não vê. A de dentro, ego, vaidade, traição lenta e silenciosa. Impérios clandestinos raramente morrem porque alguém os encontra. Muitos morrem porque antes disso já apodreceram por dentro. E você começa a perceber que quanto maior o mercado fica, menos ele realmente te pertence. Nível 7. O maior mercado. É aqui que a fantasia se torna lenda. O volume cresce, o nome cresce, o mito cresce. Seu mercado não é mais apenas um espaço relevante, virou o centro gravitacional daquele ecossistema inteiro. Quem quer vender, quer estar ali. Quem quer comprar, passa por ali. Quem quer reputação no submundo, tenta crescer ali. Você olha para tudo aquilo e entende uma coisa perturbadora. Você não criou um negócio clandestino, você criou uma instituição. Seu apelido ganha aura.
As pessoas não falam de você como de uma pessoa, falam como se você fosse uma presença, uma assinatura deixada no escuro. Esse é o auge, e todo auge cobra um preço. Porque quanto mais central você se torna, menos invisível você realmente é. Em algum lugar, do outro lado, uma equipe que você nunca viu começa a estudar seus padrões, ler seus movimentos, mapear seu crescimento, construir um dossiê com fragmentos que sozinhos não significam nada. Juntos, apontam direto para você. Quando você se torna grande demais para o submundo, passa a existir também no radar do mundo oficial. E o mundo oficial tem uma obsessão. Tudo o que ele não controla, ele persegue. Nível 8. A caçada. Você sente antes de ver. Uma lentidão estranha aqui. Um silêncio fora do padrão ali. Boatos sobre operações internacionais. Nomes desaparecendo sem explicação. Você tenta manter a calma. Mas o ar mudou. Não é mais você contra rivais ou golpistas menores. É outra escala. Agências, cooperações entre países, equipes inteiras cuja única função é juntar os fragmentos que você acredita ter escondido bem. E o mais assustador da caçada não é a força, é a paciência. Eles não têm pressa, só precisam que você continue sendo você por tempo suficiente. Continue repetindo hábitos, continue confiando em rotinas, continue acreditando que o labirinto ainda te protege. Nesse nível, o personagem está cansado, mais rico, mais poderoso, mais paranoico do que qualquer ser humano deveria ser. E pela primeira vez, o império inteiro parece menos uma conquista e mais uma armadilha monumental construída ao redor do próprio Criador. O erro que vai destruir tudo já aconteceu. Você ainda não sabe. No fim, quase nunca é a tecnologia. É o humano. Não a estrutura, não o sistema, não a falha técnica dramática que aparece em filme. É algo menor, quase ridículo quando você descobre. Um e-mail pessoal usado a única vez no lugar errado. Um nome real digitado por descuido numa janela que deveria permanecer limpa. Uma entrega física rastreada, porque a conveniência venceu o protocolo em um dia de cansaço. Simples assim. E é exatamente essa simplicidade que destrói. Porque o labirinto que você construiu era sofisticado. Mas você esqueceu de proteger a única variável que nunca para de cometer erros. Você mesmo. O império não racha como em filmes. Racha em silêncio. Primeiro um detalhe que não fecha. Depois outro. Depois a percepção, fria, lenta e horrível de que talvez já seja tarde demais. Você tenta conter, tenta reorganizar, tenta apagar incêndios que já consumiram o teto. Mas o problema dos grandes impérios é que fazem muito barulho quando começam a cair. E então você entende a frase que destrói todo o rei clandestino. Não foi o sistema que caiu. Foi você que ficou previsível. Nível 10. A tela cai. E então acontece. O mercado sai do ar, a estrutura para, o fluxo corta, o território some da vista como se nunca tivesse existido. Tudo aquilo que parecia inatingível revela a verdade mais brutal de todas. Até os maiores impérios da internet desaparecem em um clique. Mas o fim não é limpo. Nunca é. Porque quando a tela cai, o mito começa. Seu nome circula de outro jeito agora. Não mais como administrador. Não mais como entidade invencível, mas como símbolo. Para alguns, você vira prova de que era possível construir um reino inteiro sem aparecer. Para outros, exemplo de arrogância e queda inevitável. Para outros, só mais uma história de ambição humana fantasiada de anonimato. Os fóruns comentam, os curiosos romantizam, os documentários reconstroem, as autoridades exibem o desfecho como vitória. E novos aspirantes olham para os destroços pensando a mesma coisa que você pensou um dia. Eu faria melhor. É assim que o ciclo recomeça. Porque a Deep Web nunca dependeu de um único nome. Ela só precisa de 3 coisas para parir a próxima lenda. Segredo, ambição
E alguém disposto a acreditar que consegue ficar invisível para sempre. Na Deep Web, ninguém vira lenda porque desapareceu. Vira lenda porque caiu.